Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando este lindo tapete de flores. Este tapete ficou com 48 centímetros de largura por 69 centímetros de comprimento. Ele está pesando aproximadamente 450 gramas. É um tapete bem grande, bonito e fácil de fazer. Antes de começar, peço que se inscreva no canal, deixe o seu curtir, deixe um comentário. Assim você deixa o vídeo mais engajado e o YouTube vai indicar para mais pessoas. Vamos ao vídeo? Para o trabalho de hoje, eu estarei usando um barbante número 6 rosa, um barbante número 6 cru, e esse barbante número 6 degradê. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link da loja onde você pode estar comprando este barbante degradê e outros também. Vou usar também uma agulha 3,5 e uma tesoura para estar cortando o barbante. Eu vou começar com o barbante rosa. Vou estar fazendo aqui um círculo mágico. Se você não sabe como fazê-lo, eu vou estar deixando no card a aula ensinando como fazer o círculo mágico. Feito o círculo mágico, eu vou estar fazendo 4 correntes. 3 correntes vão representar o tamanho de um ponto alto e a quarta corrente, o espaçamento entre um ponto alto e outro que nós iremos fazer. Dentro deste círculo, eu vou estar fazendo um total, contando com essas 4 correntes, 8 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu faço um ponto alto, uma corrente de separação. Faço o próximo ponto alto e uma corrente de separação. Assim, eu vou fazer um total de 8 pontos altos, contando com as 4 correntes. Feito os 8 pontos altos, eu vou fazer aqui no final uma corrente também de separação. Vou afrouxar o barbante e eu vou vir aqui, ó, e vou arrumar, apertar bem esses pontos altos. E essa linha, o barbante do início, eu vou estar puxando ele para poder apertar e arrumar o círculo, para ele ficar bem bonitinho o círculo. Volto aqui na linha que nós afrouxamos, aperto ela novamente. Vou contar aqui, ó, naquelas 4 correntes, eu vou contar 3 correntes. Eu conto 1, 2, 3 e faço um ponto baixíssimo na terceira corrente, fechando este círculo. Feito isso, eu vou andar com esse ponto. Então, eu vou aqui nesse espaço, no espaçamento que nós fizemos uma corrente de espaçamento entre um ponto alto e outro, e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, eu andei com esse ponto. Aqui, eu vou estar fazendo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Feitas as 3 correntes, dentro desse mesmo espaço aqui, eu vou começar a fazer a minha pétala. Eu vou fazer aqui um total de 5 pontos altos. Mas de que forma? Eu não vou completar os pontos altos. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Fiz o ponto alto. Antes de fechar ele, normalmente você iria fechar ele dessa forma. Nós não vamos fechar o ponto alto. Nós vamos deixar ele laçado na agulha. Então, eu laço e faço mais um ponto alto. Não fecho novamente, ele vai ficar laçado na agulha. Faço o próximo ponto alto. Agora, nós temos, contando com as 3 correntes, nós temos 4 pontos altos laçados. E eu faço agora o meu 5º ponto alto. Feito, ó, os 5 pontos altos estão laçados aqui na agulha. Eu vou laçar a linha e vou puxar de uma vez por dentro desses 5 pontos altos. Pronto.
prendi os 5 pontos altos. Faço aqui 1, 2 correntes. Vou para o próximo espaçamento entre um ponto alto e outro, e dessa vez eu vou fazer um ponto alto completo. Pronto, fiz o ponto alto completo. A partir de agora, nós vamos laçar os pontos altos. Então, eu fiz um ponto alto, 2 pontos altos laçados na agulha, 3 pontos altos laçados na agulha, 4 pontos altos e o nosso último e 5º ponto alto. Pronto, estou aqui, ó, com 5 pontos altos laçados na agulha. Laço a linha e vou puxar por dentro de todos eles, fechando assim a nossa pétala. Faço 2 correntes e passo para o próximo espaço, fazendo as pétalas em todos os espaços entre os pontos altos. Cheguei aqui no final da florzinha, fiz as 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira corrente novamente e vou fazer um ponto baixíssimo fechando esta flor. Pronto, fechei. Vou puxar aqui o fio e vou cortar. Feito isso, eu vou no próximo ponto de base aqui, bem do lado, e vou inserir a agulha e puxar esse fio para trás. Feito isso, aqui no lado de trás, eu vou inserir a agulha na base do ponto alto e vou puxar esse fio para dentro desta base. Vou separar ele em 2. Vou inserir a agulha novamente em outro ponto, na base de outro ponto alto. E vou puxar só uma banda deste fio que nós partimos. Pronto. Agora, eu vou dar 2 nós. Pronto, para ficar bem preso. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa com este fio aqui. Só que dessa vez, você não precisa inserir ele, você só parte ele. Insere uma banda aqui dentro de um ponto de base, aqui num ponto alto, na base de um ponto alto, e faz o nó da mesma forma que nós fizemos aqui. Aí, você pode cortar bem rente no nó, para não ficar rebarba. Isso será feito em todo o tapete. Quando nós formos trocar de linha, formos cortar o barbante, você vai fazer da mesma forma que nós fizemos aqui para arrematar a linha. Vou fazer aqui, ó, 3 florzinhas iguais a essa, tá? Você precisa fazer 3 florzinhas iguais a essa. Agora, eu vou estar usando o barbante degradê. Eu vou vir aqui, ó, nesses espaços entre as pétalas e vou inserir o barbante de trás para frente. E vou dar um nó nesse barbante, não precisa apertar muito, não. Feito isso, eu vou inserir a agulha de frente para trás, nesse mesmo espacinho. Vou laçar o barbante aqui atrás e vou puxar ele para frente. Assim, eu vou fazer 3 correntes. Feitas as 3 correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, fazendo assim um bloquinho com 3 pontos altos.
Faço uma corrente de separação e vou passar para o próximo espaço entre as pétalas. Nesse espaço, eu vou fazer um leque. Então, eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e no mesmo espaço faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. Feito o leque, eu faço uma corrente de espaçamento, passo para o próximo espaço e vou fazer apenas um bloquinho. Corrente de espaçamento, no próximo espaçamento eu vou fazer mais um leque. Feito o leque, uma corrente de espaçamento e no próximo espaço entre as pétalas, só mais um bloquinho. No próximo, eu faço mais um leque. Vão ser 4 leques e 4 bloquinhos. Pronto, fiz o meu último leque, faço aqui corrente de separação e vou novamente fechar na terceira corrente com ponto baixíssimo. Puxo aqui a linha, corto ela e vou fazer aquele mesmo procedimento para arrematar a linha. Eu insiro aqui no próximo ponto de base, insiro o barbante na base do ponto alto, separo, insiro novamente e amarro. Esse barbante aqui, você pode também, aquele do começo, que nós amarramos, demos nozinho aqui, você pode fazer também o mesmo procedimento com ele. Agora, nós vamos passar para a próxima florzinha. Pego aqui novamente, né, o barbante degradê, faço aquele procedimento de novo, insiro, amarro, faço as três correntes e faço meu primeiro bloquinho. Feito aqui, ó, meu primeiro bloquinho e a minha corrente de separação, eu vou vir para o leque. Só que dessa vez, eu vou fazer só a primeira parte do leque, que é aquele primeiro bloco. Faço a corrente de separação. Agora, eu vou pegar aquela outra flor, ó, que nós já fizemos, o degradê. Vou colocar avesso com avesso, desse jeito aqui. Então, a parte da frente vai ficar para frente e os avessos, eles vão ficar colados. Eu vou vir aqui no leque da outra florzinha, que já está pronto, vou inserir a agulha naquela separação entre um bloquinho e outro e vou puxar e fazer um ponto baixo. Feito isso, eu vou deixar ele solto aqui e vou voltar para o meu leque desta florzinha aqui. E vou terminar a outra parte do leque, o próximo bloquinho. Note que a outra florzinha, ela vai ficar pendurada aqui assim, normal, tá? Pronto, fiz outra parte do leque, faço a minha corrente de separação, eu venho aqui novamente,
Arrumo aqui, ó, eu não fiz no leque, agora eu vou fazer naquela separaçãozinha entre um bloquinho e outro. Eu vou encaixar aqui, ó, a agulha por dentro, vou laçar e vou fazer um ponto baixo. Bem naquela separação, ó, entre um bloquinho e outro. Fiz isso, vou soltar novamente aqui, ó, deixar ele solto e vou fazer o meu próximo bloquinho, que é aquele bloquinho sozinho. Tá vendo aqui, ó? Já está preso o meu primeiro bloquinho já tá preso, ó. Aí eu fiz esse bloquinho, faço a corrente de separação, venho novamente na outra florzinha, ó. Pego aquele próximo espaçamento e faço um ponto baixo. Solto, deixo ele de novo de lado e venho aqui e vou fazer mais o leque. Aqui eu vou fazer o meu primeiro bloquinho desse leque. Fiz o primeiro, faço espaçamento, venho aqui novamente, ó, entre um espaço de um leque, de um bloquinho e outro do leque, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Jogo pro lado e faço o meu último bloquinho aqui desse leque. Assim, eu vou ter prendido toda a lateralzinha de uma florzinha e outra, de um motivo e outro, ó. Ficou, tá vendo? Preso, os motivos ficaram presos. Agora, eu continuo fazendo normalmente pra cá, essa parte da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer aquele bloquinho sozinho, depois o leque, bloquinho e leque. Faço aquela corrente e vou fechar aqui normalmente na terceira corrente. Esses dois já estão presos. Agora, eu vou passar para o próximo e vou fazer exatamente igual. Eu vou pegar uma aqui, vou colocar avesso com avesso e vou prender da mesma forma que foi preso esse daqui. Não tem nenhum segredo, não. É exatamente igual. Eu terminei aqui de juntar os motivos. Aquele último eu fiz exatamente como eu juntei esses dois primeiros. Agora, eu vou passar por o barbante cru. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer em volta desses motivos aqui e vou fazer bloquinhos. Eu vou vir aqui, ó, nesse segundo espaçamento aqui, depois do leque, eu vou estar inserindo novamente, igual nós fizemos com a florzinha. Vou inserir o barbante de trás para frente e vou dar um nozinho. Feito isso, eu vou inserir a agulha, vou puxar o barbante lá de trás, vou trazer para frente e vou fazer 3 correntes. Feito isso, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaçamento, fazendo assim o nosso primeiro bloco. O bloco tá pronto, eu faço uma, 2 correntes de separação e aqui você vai perceber que nós chegamos aquela primeira ligação de um motivo e outro. Então, nós temos aqui, nesse leque, nós temos aquele espaço do meio. Aqui nós temos o ponto baixo, na ligação nós temos aquele ponto baixo que nós fizemos a ligação e temos o espaçamento do último leque aqui.
eu vou fazer um bloco usando esses 3 espaços. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto desse bloco, eu vou fazer nesse espacinho aqui do leque, que fica bem no meiozinho do leque. Pronto, fiz o meu primeiro ponto alto. O segundo, eu vou fazer aqui nesse ponto baixo, que liga um motivo e outro. E o último ponto alto, eu vou fazer no espacinho do meio do outro leque, do último leque. Pronto, eu fiz aqui o nosso bloquinho. Eu faço 2 correntes, passo para o próximo espaçamento, ó, espaço de um bloco e outro da carreira anterior e faço normalmente o nosso bloco com 3 pontos altos. Pronto, faço 2 correntes. Tem mais um espaçamento e vou fazer um bloquinho normal. Aqui eu já cheguei na segunda ligação de um motivo e outro. Então, eu vou fazer exatamente igual eu fiz nesse primeiro aqui. No primeiro espacinho, no meio do leque, eu faço o meu primeiro ponto alto. Dentro do ponto baixo que liga o motivo e outro, eu faço meu segundo ponto alto. E no espacinho do outro leque, eu faço meu terceiro ponto alto, fazendo assim o bloquinho. Fiz aqui, ó, o bloco, né? Agora, eu faço 2 correntes e passo para o próximo espaçamento para fazer mais um bloquinho. Faço 2 correntes e venho para o próximo espaçamento. Fazendo assim mais um bloco normalmente. Agora, eu cheguei aqui, ó, no leque da quininha. Neste leque, dentro deste leque, bem nesse espacinho aqui, eu vou estar fazendo outro leque. Então, eu faço um bloco com 3 pontos altos. Faço 2 correntes dessa vez e faço mais um bloco dentro desse mesmo espaço com 3 pontos altos, fazendo assim o leque. Pronto, o leque foi feito. Faço aqui 2 correntes e vou normalmente fazer o nosso bloco no próximo espaçamento. E 2 correntes. Chegando aqui nesse espaçamento, eu vou fazer mais um bloco normal. Nesta quina, eu faço mais um leque. E desse lado aqui vai ser exatamente igual nós fizemos esse outro lado. Então, eu vou fazer em volta aqui, quando chegar aqui, mais um leque e mais um leque. Nas pontinhas aqui, ó, nós vamos fazer leques. E aqui, nas ligações, nós vamos fazer aquele bloco da mesma forma que nós fizemos desse lado aqui. Eu terminei aqui, ó, completei toda a volta, fazendo sempre os leques dentro de leque, daqueles leques da ponta. Agora, eu vou fazer bloco em cima de bloco. Quando chegou aqui no final, fechei, né, com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu vou fazer 3 correntes aqui em cima. Fiz as 3 correntes, eu vou vir aqui no próximo ponto de base, bem do ladinho das correntes, e vou fazer um ponto alto. Venho para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Eu vou estar fazendo aqui, ó, bloquinhos em cima de bloquinhos. Então, aqui eu fiz um bloquinho em cima de um bloquinho, eu faço 2 correntes, passo para o próximo bloquinho, nesse primeiro ponto de base aqui, no ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço mais um ponto alto, e no próximo ponto de base, eu faço o meu último ponto alto desse bloquinho.
vai ficar bloco em cima de bloco. Faço 2 correntes e passo para o próximo bloco, fazendo bloquinho em cima de bloquinho. Chegando aqui, ó, estou chegando perto do nosso leque da ponta. Eu fiz aqui, ó, bloquinho em cima de bloquinho. Vou fazer aqui 2 correntes. E dessa vez, eu não vou fazer um leque dentro do leque. Dessa vez, eu vou fazer 5 pontos altos aqui dentro desse leque, nesse meizinho, nesse espacinho aqui. Fiz aqui, ó, os 5 pontos altos dentro do leque, faço 2 correntes, venho para o próximo espaço, eu não vou fazer bloquinho em cima de bloquinho, eu vou nesse espaçamento entre um bloco e outro e vou fazer 5 pontos altos também. Feito 5 pontos altos, eu faço 2 correntes, venho para esse próximo, faço 5 pontos altos, nesse próximo espaço também 5 pontos altos, e dentro do leque eu vou fazer 5 pontos altos. Então, toda essa ponta aqui vão ser 5 pontos altos em cada espacinho. Prontinho, aqui, ó, eu fiz os 5 pontos altos no primeiro leque, nos espaçamentos aqui da ponta e no último leque aqui dessa ponta. Então, fiz 5 pontos altos em cada espacinho. Quando chegar aqui, eu vou continuar fazendo bloquinho em cima de bloquinho, normalmente nas laterais. Faço 2 correntes e venho aqui no primeiro ponto alto, no primeiro ponto de base e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer nessa lateral exatamente do jeito que eu fiz nessa outra lateral aqui. Quando chegar nesse leque, eu faço 5 pontos altos dentro dele e 5 pontos altos em cada um desses espacinhos aqui. São 3 espacinhos, eu vou fazer 5 pontos altos dentro desses espacinhos e os 5 pontos altos dentro do último leque. E vou fechar aqui, ó, faço esse último bloquinho em cima de bloquinho e fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente. Terminei aqui esta carreira, fazendo os 5 pontos altos nos espaçamentos da ponta e o bloquinho em cima de bloquinho e o bloquinho em cima de bloquinho nas laterais. Fechei aqui com ponto baixíssimo e vou continuar fazendo aqui bloquinhos em cima de bloquinhos normalmente. E eu vou fazer os blocos em cima de blocos até chegar aqui na ponta novamente. Cheguei aqui, ó, na ponta, eu fiz bloquinho em cima de bloquinho, separado por 2 correntes. Agora, aqui nós vamos começar os nossos aumentos. Para quê? Para fazer o tapete crescer. Então, eu vou fazer aqui, ó, onde nós fizemos os 5 pontos altos, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou vir no primeiro ponto de base aqui e vou fazer um ponto alto dentro do primeiro ponto alto. No segundo, eu faço ponto alto. No terceiro. E no quarto. Agora, no quinto e último ponto alto, eu vou estar fazendo o aumento. Então, eu vou fazer neste ponto de base deste ponto alto, 2 pontos altos, fazendo assim um aumento. Feito o aumento, eu faço 2 correntes e vou passar para o próximo bloco de 5 pontos altos. Os aumentos, eles sempre serão feitos no último ponto de base do bloco. Então, não importa o tamanho
que esteja esse bloco. O aumento, ele será sempre feito no último ponto de base. Então, nós vamos partir para o próximo bloco aqui, fazendo um ponto alto dentro de ponto de base normalmente. E aqui, no último ponto de base desse bloco, eu faço o meu aumento. Os aumentos, eles serão feitos só nesta ponta. A lateral, ela vai continuar exatamente igual, com bloquinhos em cima de bloquinhos. Os aumentos, eles só serão feitos aqui. Faço 2 correntes e vou passar para o próximo bloco. Cheguei aqui no final, eu faço meu aumento. Pronto, fiz meu aumento aqui no último bloco, tá vendo? Ó, cresceu. Ficou até maior o trabalho. Agora aqui eu continuo fazendo normalmente o meu bloco em cima de bloco. Então, vai ficar desse jeito. As laterais, vou fazer bloco em cima de bloco e nas pontas, naqueles blocos maiores, eu vou estar fazendo o aumento. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer os aumentos normalmente e vou fechar a carreira com o ponto baixíssimo e partir para a próxima carreira. E vou fazendo isso, fazendo os aumentos na ponta e os bloquinhos em cima de bloquinho nas laterais normalmente. Isso será feito até que aqui, aonde tem os aumentos, tenha um total aqui em cima, ó, de 10 pontos altos. Então, nós vamos aumentando, fazendo aumento, até que aqui tenha 10 pontos altos. Lembrando que os aumentos, eles sempre serão feitos no último ponto de base dos blocos, não importa o tamanho do bloco. Eu terminei todas as carreiras. E como eu tinha dito aqui, ó, eu teria que ter 10 pontos altos. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui nos aumentos. Fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente. Fiz 3 correntes aqui para dar altura de um ponto alto e agora eu vou para a próxima parte. Esta carreira agora eu vou preencher todos os espaços. Então, eu vou começar aqui fazendo o ponto alto normalmente em cima de ponto alto, né, nos bloquinhos. Pronto, feito isso, nós não fizemos 2 correntes de espaçamento. Então, aqui, ó, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro para estar preenchendo esse espaço. Faço aqui normalmente os 3 pontos altos, que são os 3 pontos altos do bloco. E faço 2 pontos altos no espaçamento aqui para preencher ele. Eu vou fazer isso até chegar aqui nos aumentos. Chegando aqui nos aumentos, eu vou continuar normalmente fazendo pontos altos em cima de ponto alto. No caso, nos pontos de base dos pontos altos. No último ponto de base aqui, ó, dos aumentos, nós fazíamos sempre um aumento no último ponto de base desse bloco. Aqui não, nós só vamos preencher mesmo. Então, eu vou fazer apenas um ponto alto e vou passar para o espaçamento. Nós fizemos 2 correntes de espaçamento, então, eu vou fazer 2 pontos altos, preenchendo aqui esse espaço. Então, essa carreira vai ser só isso, nós vamos só preencher os espaços com pontos altos. Eu terminei de preencher, ó, toda a extensão do tapete. Essa carreira foi só de preenchimento.
Aqui no final, eu fiz o ponto baixíssimo na terceira corrente e fiz aquele arremate normal que eu tinha ensinado na florzinha aqui. Agora, nós vamos passar novamente para o barbante degradê. Com o barbante degradê, eu vou pegar a agulha, vou estar inserindo aqui, ó, de frente para trás, vou laçar o barbante, vou puxar aqui para frente e vou fazer quatro pontos, 4 correntes. 3 correntes vão ser o espaçamento da altura de um ponto alto e uma corrente, um espaçamento. Aqui, ó, nesse mesmo ponto de base, segurando a rebarbinha do barbante aqui, ó, eu vou prender ele. Então, vou fazer mais um ponto alto, segurando esse barbante. Vou passar aqui, ó, segurando ele e vou fazer um ponto alto. Desse jeito aqui, tá vendo? Eu segurei aqui, ó, o barbante, porque depois você vai arrematar ele também normalmente, só para ele não fugir quando estiver fazendo o crochê. Vou fazer aqui uma corrente, vou pular 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente e nesse mesmo ponto de base faço outro ponto alto. Faço uma corrente de espaçamento, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto no terceiro ponto de base. Faço uma corrente e nesse mesmo ponto de base eu faço outro ponto alto. E vou fazendo assim esses bloquinhos, que vai ser a basezinha da nossa florzinha, do nosso botãozinho que nós vamos fazer. Então, nós vamos estar sempre fazendo uma corrente de separação, pula 2 pontos de base, faz o ponto alto no terceiro ponto de base, uma corrente de separação e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Terminei aqui de fazer os bloquinhos em toda a extensão do tapete. Chegando aqui no final, eu fechei com ponto baixíssimo, peguei o barbante rosa, passei aqui por dentro do bloquinho, ó, aquele bloquinho separado por uma corrente e amarrei a linha rosa, o barbante rosa. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer normalmente, eu vou puxar de lá atrás o fio. Agora, eu vou puxar o fio lá atrás aqui para frente e vou fazer 3 correntes. Aqui dentro desse bloquinho, eu vou estar fazendo um ponto pipoca. E como que é feito esse ponto pipoca? Nós vamos fazer 6 pontos altos aqui dentro desse espacinho, contando com essas 3 correntes que nós acabamos de fazer. Pronto, foi feito aqui, ó, 6 pontos altos, contando com as 3 correntes do início. Eu vou, então, soltar um pouco aqui o barbante. Vou vir aqui, ó, na terceira corrente, vou inserir a agulha. Vou vir aqui por trás e vou laçar aquele barbante que eu soltei. Aperto ele aqui na agulha um pouquinho e puxo para dentro desta corrente. Desse jeito assim. Agora, eu fiz aqui, ó, um pontinho pipoca. Feito esse ponto pipoca, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes de espaçamento. Laço a linha e venho novamente aqui próximo espaço, o próximo bloquinho, dentro do próximo bloquinho, e vou fazer mais 6 pontos altos. Fiz aqui os 6 pontos altos, solto um pouquinho o barbante, vou inserir aqui no
primeiro ponto alto, no ponto de base do primeiro ponto alto, eu insiro a minha agulha de frente para trás, laço aqui atrás o barbante, dou aquela puxadinha para prender e puxo por dentro daquele ponto de base que nós colocamos a agulha, o primeiro ponto de base. Vai ficar, fez mais um pontinho pipoca, é como se fosse um botãozinho de rosa. Aí eu faço 1, 2, 3 correntes e passo para o próximo bloquinho. Então, nós vamos fazer esses pontinhos pipoca em todos os bloquinhos desta carreira. Da mesma forma, faço 6 pontos altos, solto lá o barbante, insiro no primeiro ponto de base e puxo fazendo o pontinho pipoca. Não esquecendo de separar ele sempre com 3 correntes. Terminei aqui essa carreira de botões. No finalzinho, eu fiz um ponto baixíssimo na terceira corrente, normalmente. Puxei o fio para trás para arrematar ele. Agora, eu vou voltar com o barbante cru. E essa carreira, ela também vai ser de preenchimentos da mesma forma que foi feita essa outra carreira aqui de baixo. Eu vou inserir aqui em qualquer lugar, não precisa um lugar específico, e vou dar aquele nozinho normal. Vou puxar aqui o fio para frente e vou fazer as 3 correntes. Feito isso, nós não fizemos aqui 3 correntes de separação entre um botãozinho e outro, então nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer 3 pontos altos aqui dentro. Feitos 3 pontos altos, aqui no botão, ele também é um ponto, vamos dizer assim, um ponto de base, então eu tenho que fazer um ponto alto aqui. Então, eu vou pegar, nesse primeiro aqui, você vai ver que tem tipo um buraquinho aqui, ó. Eu vou inserir a agulha e fazer um ponto alto neste buraquinho aqui do botão. Pronto, fiz. Venho aqui para o próximo espaço e faço 3 pontos altos, já que nós fizemos 3 correntes de separação. Feitas as 3 correntes, eu venho aqui no espacinho do botão, atrás do botão, e faço um ponto alto, preenchendo assim os espaços com pontos altos. Eu completei aqui a volta, preenchi todo o tapete. No final, eu cheguei e fechei com um ponto baixíssimo e já fiz aqui, ó, as 3 correntes. Feitas essas 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, eu vou fazer uma corrente para dar um espaçamento. Agora, eu vou pular um ponto de base e no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente de espaçamento, pulo um ponto de base e no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Uma corrente de espaçamento, pulo um ponto de base e no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Esta carreira vai ser só assim: pontos altos, pula um ponto de base, faz uma corrente, pula um ponto de base e faz o ponto alto no segundo ponto de base. Então, essa carreira vai ser só isso. Terminei aqui a carreira, fiz em todo o tapete. Agora, eu vou fazer novamente, fechei com o ponto baixíssimo, né, na terceira corrente, e vou fazer aqui 3 correntes. Agora, eu vou laçar e vou fazer um ponto alto por dentro deste ponto alto aqui da carreira anterior. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó,
bem dentro do ponto, vou laçar a linha, vou puxar por detrás desse ponto alto e vou puxar bem a linha aqui, ó. E vou fazer um ponto alto normal. No próximo espaçamento, eu faço um ponto alto normal. Aí, no próximo, eu vou fazer um ponto alto dentro do ponto alto. Vou fazer um ponto em relevo, ó. Insiro, dou uma puxadinha e fecho ponto alto aqui. Na próxima carreira, eu faço um ponto alto normal no próximo espaço. No próximo, eu faço o ponto alto cruzado. Então, eu insiro a agulha por dentro do ponto alto da carreira anterior, laço ela aqui na frente, puxo por detrás, dou uma alargada aqui e faço o ponto alto normalmente. Essa carreira, ó, vai ser só isso. No próximo espaço, ponto alto normal. No próximo, eu vou laçar por de dentro do ponto alto e vou fazer o ponto em relevo. Então, eu vou fazer isso em toda a extensão do tapete e passo para a próxima parte do trabalho. Estou chegando aqui no final da carreira de relevos. Aqui onde nós fizemos as três correntes, eu preciso dar uma laçada também. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o ponto em relevo nas três correntes. E nessas três correntes desta carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora, essa próxima carreira, eu também vou fazer laçadinhas. Então, para isso, eu vou caminhar com esse ponto. Então, eu vou caminhar com esse ponto. Eu vou aqui, ó, no próximo espacinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito esse ponto baixíssimo, eu andei com esse ponto, eu vou fazer agora as três correntes. Faço uma, duas, três correntes. Feitas as três correntes, eu vou vir aqui, nós não fizemos um ponto alto com relevo e um ponto alto sem relevo no espaço, né, no espaçamento. Então, esse ponto alto que nós fizemos no espaçamento, que vai receber os relevos agora. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro desse ponto alto que está sem relevo e vou fazer um relevo dentro dele. Fazendo assim outro ponto alto, só que em relevo. Agora, esse ponto alto que foi feito em relevo, eu vou fazer um ponto alto no ponto de base dele. Pronto, só isso. Aí, eu passo pro próximo ponto alto, ó, que tá sem relevo, e faço um relevo nele. Vou no ponto alto com relevo e faço um ponto alto no ponto de base dele. Aí, vai ficando desse jeito aqui, um ponto com relevo e um ponto sem relevo. Passo pro próximo, ó, agora eu vou fazer o relevo. Laço aqui, passo por cima e faço ponto alto. Venho no ponto de base do próximo ponto alto e faço um ponto alto normalmente. Então, essa carreira vai ser só isso mesmo, vai ser praticamente igual à carreira anterior.
A diferença é que o ponto alto sem relevo vai ser feito no ponto de base do ponto alto com relevo. Cheguei aqui no final da carreira e vou novamente, ó, fazer o ponto em alto relevo nas 3 correntes. Pronto, feito o ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, fechando esta carreira. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou vir no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto de base, faço mais um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu faço mais um ponto baixo. Contando com a primeira corrente que nós fizemos, nós vamos ter aqui 4 pontos baixos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base e faço um ponto baixo no 5º ponto de base. Então, eu conto 1, 2, 3, 4 e faço um ponto baixo no 5º ponto de base. E vou fazer aqui, ó, mais 3 pontos baixos. Fazendo um total de 4 pontos baixos. Aí, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base e fazer um ponto baixo no 5º ponto de base. Esta carreira vai ser só isso. Terminei aqui esta carreira e para que ficasse certinho eu usei um recurso. Eu comecei a fazer aqui nós temos o começo da carreira. A cada 9 correntinhas dessa aqui, então eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí na 10ª, ao invés de fazer 5 correntes e pular 4 pontos de base, eu fiz 6 correntes e pulei 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base e comecei a carreirinha com 4 pontos baixos no 6º ponto de base. Aí, a partir daqui, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 novamente. Aí, no 10º, eu fiz novamente 6 correntinhas e pulei 5 pontos de base. Então, a cada 9 espaços aqui com as correntinhas, o 10º eu fiz desta forma, até chegar aqui no finalzinho, que nós vamos ter também 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. Então, nós vamos fazer 6 correntes. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo naquela primeira corrente que nós fizemos. Nós fizemos uma corrente para dar a altura de um ponto baixo. Então, eu vou fazer meu ponto baixíssimo fechando essa carreira aqui. Feito isso, eu vou andar com esse ponto. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto de base e mais um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Pronto, eu andei com esse ponto. Eu coloquei ele bem no meio dos 4 pontos baixos. Então, tenho 2 pontos baixos para cá e 2 pontos baixos para o outro lado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, dentro dessas correntinhas, eu vou fazer 10 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4,
9, 10 pontos altos. Fiz aqui, ó, 10 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10. Agora, eu vou vir diretamente aqui, ó, vou pular 1, 2 pontos de base e vou vir aqui, ó, no terceiro, que fica bem no meio, entre os 4 pontos baixos. Vou fazer no ponto de base que fica bem no meiozinho, ou seja, vai ficar 2 para cá e 2 para cá, e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, eu venho para as próximas correntinhas e faço mais 10 pontos altos. Essa carreira vai ser só isso, eu faço 10 pontos altos aonde tem as correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, bem no meio ali dos 4 pontos baixos. Pronto, fiz aqui mais 10, venho aqui bem no meiozinho, aqui no ponto de base que fica no meio, e fecho com um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim em todas as correntinhas até chegar aqui no começo novamente. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo naquele ponto baixo que nós fizemos bem no meiozinho aqui, ó. Nós não caminhamos com um ponto, então eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, bem aqui onde nós caminhamos com um ponto. E faço aquele procedimento, né, de cortar a linha, puxar ela lá para trás, para poder arrematar ela. Agora, eu vou voltar com o barbante rosa. Para finalizar, eu vou encaixar aqui, ó, em qualquer ponto de base, não precisa ser um específico, não. Vou encaixar aqui no ponto de base e vou puxar para frente o barbante. Eu faço uma corrente aqui para dar altura de um ponto baixo e vou fazendo pontos baixos nos pontos de base dos pontos altos. Eu vou fazer aqui, então, o ponto cruzado. Primeiro, eu vou fazer os pontos baixos nos pontos de base dos pontos altos aqui do babadinho. Faço ponto baixo em cada um, tá? E faço até esse último, e vou fazer até esse último ponto de base aqui, ó, do último ponto alto. Aonde tá o ponto baixíssimo, tem dois espaços aqui, eu não vou fazer ponto baixo, não. No próximo babado, eu vou começar a partir deste ponto baixo aqui, ó. Então, eu vou pular esse espaço, pulo o espaço do lado aqui do ponto baixíssimo e começo a partir aqui do segundo ponto de base. Agora, eu vou fazer os pontos cruzados. Primeiramente, eu vou preparar para fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou laçar a linha, ó, 2 vezes, tá vendo? Que ficou 3 laçadinhas aqui na linha. Eu vou ir aqui, ó, no último ponto baixo. Nós não fizemos 4 pontos baixos. Então, eu vou no último ponto baixo, passo a agulha por detrás dele e faço o ponto baixo duplo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou puxar aqui, vai ficar, ó, 4 laçadas na agulha. Eu só vou laçar 2, passo por 2, laço novamente, passo por outras 2.
e vai sobrar duas, eu laço novamente e fecho este ponto alto. Se você tiver dificuldade, você pode fazer o ponto alto comum também. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, no primeiro ponto baixo daqueles 4, vou passar por detrás dele, ó. Lacei aqui, ó, passei por detrás dele. Vou laçar a linha, só que dessa vez eu não vou fazer o ponto alto duplo, eu vou fazer o ponto baixo. Então, eu vou puxar, ó, bastante a linha aqui, ó, vou esticar ela bem, que para quando eu fizer esse ponto alto, ele fique esticadinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Fiz o ponto alto, ele ficou um ponto alto esticadinho. Aí, eu venho aqui naquele ponto de base que eu mostrei para você, no segundo ponto de base que eu mostrei para vocês, e vou fazer o meu ponto baixo normalmente. Faço ponto baixo nos pontos de base. Até chegar aqui no último, ó. Aí, eu vou novamente fazer o ponto alto duplo. Então, eu laço 2 vezes, vou aqui no último ponto baixo, passo por detrás dele, laço e vou fazer laço 2, laço a linha, passo por 2, laço a linha e passo por 2. Aí, faço novamente, laço 2 vezes, venho aqui no primeiro ponto baixo, passo por detrás dele e faço o ponto alto duplo. Então, eu vou laçar, passar por 2, laço, passo por 2 de novo, laço e passo pelos últimos 2. E continuo aqui, ó, fazendo os pontos baixos. Esse aqui, ó, esse finalzinho aqui eu vou fazer só com ponto baixo normal para mostrar também que dá para fazer. Então, laço o ponto, vou no último ponto baixo, né? Passo, aí aqui, ó, nessa parte, eu vou esticar bastante, ó, o barbante. Eu estico bastante o barbante para ficar com bastante espaço e fecho normalmente o ponto baixo. Aí, eu laço, vou lá no primeiro, passo por detrás dele aqui, ó. No caso, esse aqui vai ser a corrente. Aí, passa aqui, no caso desse último aqui, ó, vai ser a corrente. Então, eu passo só por uma corrente mesmo, não precisa passar pelas duas, não. Aí, eu laço aqui por detrás, puxo bastante, ó, estico bastante aqui e faço o ponto alto esticadinho normalmente. Aí, eu vou vir aqui, ó, tanto que tá vendo? Como eu coloquei, eu puxei a linha quase no meio aqui do babado, eu vou vir terminar aqui fechando o ponto com ponto baixo. Fechei aqui meu último ponto baixo, vou esticar a linha. Estiquei a linha, né? Vou cortar ela. E para ficar certinho, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto de base depois desse primeiro ponto baixo aqui. Então, eu vou inserir a agulha aqui no ponto de base. E vou puxar a linha aqui para trás, ó. Aí, vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Fechadinho, bonitinho. Aí, eu venho aqui, ó, volto no ponto de base antes desse último ponto baixo e trago pra cá a linha. Aí, ela vai ficar como se tivesse dado um ponto aqui baixo, vai ficar como se fosse um ponto de base. Aí, eu venho aqui, ó, nesse ponto de base aqui, que tá naquele ponto baixo esticado, né? Aquele ponto alto esticado. E vou puxar a linha lá pra trás, que ela tem que ir lá pra trás. Pronto. Tá vendo? Ficou bonitinho, nem parece que
colocou a linha aqui. E vou fazer aquele negócio, vou arrematar aqui normalmente, como nós fizemos das outras vezes. Mas é isso. O tapete está pronto. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe, assim você ajuda o vídeo a ter mais engajamento e ele vai ser indicado para mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigada, um forte abraço e até a próxima!